Existem muitas raças que são indicadas por aí, que se você utiliza para produção de ovos comerciais, é prejuízo na certa, não fecha a conta. Eu vou mostrar duas dessas linhagens que muita gente erra quando começa na produção de ovos, escolhendo a genética errada, e isso compromete toda uma produção, todo um ciclo produtivo e leva o avicultor à falência. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E esse vídeo ele é motivado por um post que foi feito no Instagram, que me marcaram e marcaram a Escola de Avicultores no post. E ainda me enviaram esse post pelo direct. E o primeiro impacto, a primeira página do post, a primeira página desse conteúdo é o que você precisa saber para começar uma criação de galinhas poedeiras no sistema caipira. Atenção aqui para essa frase. Se você quer começar uma criação de galinhas poedeiras em sistemas caipiras. E a segunda página do post aí é a indicação de raças. As raças de galinhas que produzem bem no sistema caipira. E aí são 4 linhagens elencadas aqui. A Isabral, Pescoço Pelado Vermelho, Carijó e a Embrapa 051. E é sobre isso que a gente vai falar, que é um ponto muito importante. E tudo começa pela definição do seu objetivo. O que vai mandar em tudo é o objetivo do criador, é o objetivo do avicultor. Precisamos entender o que tem disponível no mercado e saber qual caminho que eu vou seguir. Se eu quero trabalhar com produção de carne, frango caipira para abate, eu tenho linhagens específicas para isso. Se eu quero trabalhar com produção de ovos comerciais, eu tenho linhagens específicas para isso. Material genético, melhoramento genético exclusivo para essa característica. Se eu quero trabalhar com raças ornamentais, vender galinha, vender aves ornamentais, raças puras, é um objetivo diferente. Se eu quero trabalhar dupla aptidão, eu quero ter galinha poedeira e de corte que desempenhe aí os dois papéis. Meu objetivo não é tão comercial, é mais fundo de quintal, galinha criada solta, com consumo da família e de repente uma venda de excedente. É o seu objetivo. Todo objetivo é válido e nenhum objetivo tem que ser descartado, mas ele tem que ser muito bem definido. E nós temos na literatura, isso é clássico e consolidado, melhoramentos genéticos distintos. Se você quer carne, o melhoramento genético é para isso, é para deposição de músculo, de carne na carcaça. Se você quer ovos, o melhoramento genético ele é específico para isso. É para o desenvolvimento de toda a parte reprodutiva, do ovário, oviduto, para ter alta taxa de produção. Agora também tem a dupla aptidão, que ela não produz tão bem como linhagens específicas para poedeiras, para a produção de ovos, só que também não depositam tanta carne como uma linhagem específica para carne, para abate. Então a primeira coisa é definir o objetivo muito claramente. Não dá para eu trabalhar com uma linhagem de alta performance para corte se eu vou produzir ovos, porque o melhoramento não condiz com o que eu preciso. E aí eu vou ter uma produtividade muito baixa. Então essa imagem ela precisa ficar muito clara. Primeira coisa é entender o que tem disponível no mercado. Eu tenho um conjunto de linhagens disponíveis e qual delas é específica para cada caso, para cada objetivo. E aí eu vou ter então linhagens específicas para corte, para produção de carne, linhagens específicas para produção de ovos e tenho galinha de dupla aptidão. E aqui entra um conjunto grande, tenho aves ornamentais, índio gigante, a GSB, que inclusive a gente tem aqui no canal uma live sobre ela. Tudo bem, não tem problema, mas ornamental não é para produzir ovo comercial. Isso tem que ficar muito bem definido. A nossa ródea, que muita gente confunde, a ródea é uma raça pura, ela não deve ser utilizada para produção de ovos comerciais.
Se eu tiver no fundo de quintal, para uma venda sem compromisso, sem utilizar uma dieta balanceada que vai aumentar os meus custos, tudo bem manter essas raças puras. É até interessante para melhorar a galinha caipira pé duro, a produtividade. Mas se eu quero realmente ter um negócio com produção de ovos comerciais, são linhagens específicas para isso. E voltando aqui então no conteúdo que me marcou lá no Instagram, indicando as raças para quem quer começar uma criação de poedeiras caipiras, vocês olhem aqui comigo que a gente tem a Isa Brau, a Pescoço Pelado Vermelho, Carijó e Embrapa 051. Aqui é uma definição clássica que a gente entende esses três conceitos da imagem anterior. Nós temos aqui uma linhagem de alta performance específica para a produção de ovos, que é a Isa Brau. E aí nós temos aqui duas linhagens sendo indicadas que são específicas para a produção de carne, que é para deposição de carne na carcaça. Então muito cuidado, ela não tem nada a ver com produção de ovos. Carijó e Pescoço Pelado são linhagens específicas para carne, para corte. E a Embrapa 051, ela é considerada uma linhagem de dupla aptidão. Ela não tem uma produtividade tão alta como as linhagens de alta performance para a produção de ovos, como a Isa Brau, por exemplo, só que também produz muito melhor do que uma Carijó e uma Pescoço Pelado, que aí sim são específicas para corte. Então essa distinção tem que estar muito clara. Carijó e Pescoço Pelado, por exemplo, eu tenho que saber que são linhagens específicas para deposição de carne. E eu não devo utilizar elas para produção de ovos, para postura. E aí nós temos ainda um outro conceito importante sobre essa questão, que são as linhagens de melhor performance e as linhagens de menor performance. Hoje em dia a gente está vivendo um momento muito difícil, de alta nos custos. Então eu tenho que ter muita eficiência no sistema. O avicultor precisa ser eficiente. E ser eficiente passa pela escolha correta da linhagem, pelo entendimento desse eixo da genética e a escolha correta do sequenciamento do lote para quem quer ter um negócio de produção de ovos. Mais uma vez, depende muito de cada objetivo. Eu estou agora olhando especificamente para o objetivo de produzir ovos comerciais. Mesmo dentro das linhagens específicas para poedeiras, para produção de ovos comerciais, eu tenho empresas, marcas comerciais que têm mais desempenho. E isso é normal, por uma questão de tempo, uma questão de grana. Tem empresas que estão no melhoramento genético desde a década de 60, trabalhando com bilhões de reais investidos. E tem empresas que não têm o mesmo patamar de desenvolvimento, que estão engatinhando ainda no melhoramento genético das suas linhagens, das suas marcas comerciais. E elas são de menor performance. Elas não conseguem ainda atingir os patamares de um conjunto de linhagens que são de alta performance. Vamos pegar duas tabelas de exemplo aqui de linhagens específicas para postura e vocês vão ver comigo aqui que tem uma linhagem das duas que chega a 95 semanas e a outra está falando em 90 semanas de fim de ciclo. Então uma tem 5 semanas a mais aí produtivas e umas 5 semanas a menos. E aqui é genético e não sou eu que estou falando. É o guia de manejo que está me dizendo essa informação. E aí, se a gente olhar para a produtividade, que é o importante, produção de ovos, a gente vai ver que a linhagem A aqui produz 439 ovos nessas 95 semanas. E a linhagem B vai produzir em média 345 ovos em 90 semanas. Nós temos uma diferença grande de produtividade entre duas linhagens disponíveis no mercado para a produção de ovos comerciais. Mas aí o avicultor vira para mim e fala assim: ah, professor, mas eu estou preocupado com o peso final, porque eu estou pensando também no descarte. E aí a linhagem A, que produz mais, ela vai chegar com peso final de 1,87 quilos. 1.870 gramas é o peso máximo que ela atinge em fim de ciclo. Não passa de 1,87 quilos.
Agora a linhagem B, ela vai chegar lá a quase 2,4 quilos, quase 2,5 kg. Então ela ganha muito mais peso. E aí o avicultor aqui não tem dúvida e vai para a linhagem B, porque ele está preocupado no descarte. Mas cuidado com essa interpretação, porque se a gente pegar a produtividade da linhagem A para a linhagem B, nós vamos olhar aqui que tem uma diferença, um gap de produção de 94 ovos. Ou seja, uma linhagem produz 94 ovos a mais do que a outra em todo o ciclo. E ela come muito menos. Por que come menos? Porque ela ganha muito menos peso. Ela precisa de menos energia, menos nutrientes do que a outra, que está desviando isso, além da produção de ovos, para deposição de carne na carcaça. É uma lógica natural. Eu preciso de energia para ganhar mais peso. E aí, se a gente olha e analisa os números, quem está preocupado com descarte não vai conseguir vender por mais de 50, que seja 60 reais. Uma ave limpa, ainda tem o trabalho de limpar, ou mesmo ela em pé, né? Só que se eu pegar um exemplo aqui de um avicultor que vende o ovo a R$1, cada ovo a R$1, e uma linhagem que produz 94 ovos a mais, são R$94 a mais, sem contar ainda a economia com ração, com uma das questões mais importantes e que mais onera os custos. Mais de 70% dos custos é ração. Então eu vou estar usando uma linhagem que come menos e produz muito mais. Mesmo que eu não pense no descarte, estou produzindo 94 ovos a mais que a outra. Se eu vendo a outra em fim de ciclo abatida por R$60, ainda assim eu estou tendo um prejuízo de R$34, por exemplo. Então tem que pensar muito bem nisso. R$34 só com relação à diferença da produtividade de ovos, e ainda nem considerando vender essa ave que é um pouco mais leve, e apesar de tudo isso ainda tem um custo mais reduzido com ração, porque ela vai comer muito menos durante todo o ciclo, 2 anos aí de ciclo de vida. Tá certo, galera? Então o que eu queria trazer hoje para você é um alerta para utilizar linhagens de alta performance se você quer produzir ovos comerciais, se você tem o foco, o objetivo na produção de ovos comerciais. Cuidado, conheça, busque o conhecimento para entender o que tem disponível no mercado. Jamais utilize uma linhagem de corte para produção de ovos. Um grande abraço a todos e a todas!